No início dos anos 90, tive a oportunidade de ver esse tipo de prece, baseada no sentimento em ação, numa situação em tempo real. Gostaria de partilhar essa história porque talvez seja a que descreva melhor este conceito, que pode parecer pouco claro no que toca à forma como funciona a prece, baseada no sentimento. Durante os anos 90, o deserto do Sudoeste estava a passar por uma das maiores secas da história e um nativo americano, meu amigo, convidou-me para juntar-me a ele um dia, num lugar situado nos altos desertos do Novo México, para participar numa oração pela chuva. E nem precisou me perguntar duas vezes. Eu disse logo: sem dúvida, eu adoraria participar e ver como funciona a prece. Então, nos encontramos no local onde tínhamos combinado, com várias centenas de quilômetros quadrados, perto de uma bonita montanha, no deserto, até que chegamos a um sítio que era tão antigo que nem mesmo as populações de hoje sabem quem o construiu. Era basicamente um círculo de pedras e cada pedra estava colocada tal como os antepassados as tinham deixado há muito tempo atrás. E foi neste local onde o meu amigo começou a sua oração. E o que ele fez foi tirar os sapatos e caminhar para dentro do círculo com os pés descalços. Venerou todos os seus antepassados, dizendo apenas: todos os meus antepassados, todos os meus antepassados. Venerou as 4 direções, virou-se de costas para mim, manteve as mãos numa posição de prece apenas por alguns segundos. Depois virou-se, olhou para mim e disse: estou com fome, vamos comer qualquer coisa? E eu disse: pensava que íamos participar nessa prece, que ias rezar para que chova. E ele olhou para mim e disse: não, porque se rezarmos para que chova, nunca irá chover. Porque quando rezas para que algo aconteça, estás a admitir que não existe nesse momento. E fiquei a pensar no que ele me disse e achei que fazia bastante sentido. Se eu disser: amado Deus, deixa que haja paz no mundo, o que estou a dizer é que nesse momento a paz não existe e posso estar inconscientemente a fortalecer as mesmas condições que gostaria de mudar. E o mesmo acontece com a cura do meu corpo ou do corpo dos meus entes queridos. E perguntei ao meu amigo: se não oraste para que chovesse, então o que é que acabaste de fazer? O que é que aconteceu quando fechaste os olhos e te viraste de costas para mim durante aqueles instantes? E ele disse-me o seguinte: quando fechei os meus olhos, comecei a sentir aquilo que sinto quando chove. Na nossa aldeia, cheirei os odores que sinto quando a chuva cai nas paredes das nossas casas e senti o que sinto quando ando com os pés descalços na lama. E a chuva é tanta que forma imensa lama, e dessa forma abri a porta à possibilidade de chover na nossa terra. E eu fiquei a refletir bastante sobre este tipo de oração. Pouco depois, nessa mesma tarde, aconteceu algo incrível. Eu estava a ver os mapas meteorológicos e a seca que tinha durado tanto tempo mudou de repente. Vimos o sistema de alta pressão a deslocar-se pelo Utah, descendo pelo Colorado e pelo norte do Novo México, fazendo um pequeno movimento em forma de U, e depois voltou a subir, e acabamos por ter chuva nessa noite. Choveu nessa noite e na seguinte, choveu e choveu. E liguei ao meu amigo e perguntei-lhe: está a chover bastante, os vales e os caminhos estão inundados. O que é que se passa? E ele ficou calado por um momento e disse: essa é a parte da prece que nunca percebi muito bem. Não tenho nenhuma maneira de provar cientificamente que a prece do meu amigo teve alguma coisa que ver com toda aquela chuva, mas as correlações são tão elevadas, vemos isso acontecer tantas vezes que sabemos que há um efeito. Greg Braden, Sentimentos, Energia e Consciência. Quase universalmente, textos e tradições antigas
têm nos lembrado que nós estamos conectados. Eles disseram que nós somos um, que nós fazemos parte do nosso mundo, que somos parte um dos outros, que somos parte da Terra e das mudanças na Terra. O que eu encontrei é que ao longo dos últimos 22 anos que viajei, praticamente em todos os continentes da Terra, e conversei com pessoas de tradições e culturas tão diferentes, é que as pessoas realmente querem acreditar nisto. As pessoas querem acreditar e elas gostam de acreditar que nós somos realmente conectados. Mas eles precisam de uma razão para acreditar nisso. Nos últimos anos do século XX e agora nos primeiros anos do início do século XXI, a ciência agora está nos dando aquela razão para uma mente lógica. Fazer a conexão para ver como nós estamos relacionados e como nós influenciamos o mundo e como honrando esta conexão através de nossos corações. Nós, literalmente, temos o poder de influenciar os muitos campos deste planeta que sustentam a vida no mundo, sustentam a saúde e a cura do bem-estar dos nossos corpos, e é tudo sobre os campos magnéticos da Terra. Onde isso realmente ficou em foco foi em torno dos eventos do 11 de setembro de 2001. Foi durante aquele tempo que os Estados Unidos tinham como que 2 satélites. Eles chamam GOES, satélites de geossincronia ambiental. Eu creio que eles foram chamados assim. Um posicionado no hemisfério norte, um posicionado no hemisfério sul. E a função destes satélites é medir os campos magnéticos da Terra e mandar de volta leituras a cada 30 minutos. E essas leituras normalmente abrangem uma certa extensão, mais datada, em que os cientistas estão relativamente acostumados a ver nelas. Bem, foi em setembro de 2001 que os cientistas começaram a ver algumas leituras que estavam fora do mapa, fora da escala mesmo, comparado ao que eles viram no passado. E eles disseram: o que está acontecendo? O que poderia estar influenciando os campos magnéticos do planeta inteiro em tal grau que estávamos vendo estes picos grandes que os nossos satélites estavam nos retornando? Nós nunca vimos isto antes. Eles colocaram em sobreposição os dados dos satélites com um calendário de dias e meses e juntamente observaram o que acharam. É que os picos estavam ocorrendo precisamente durante o momento do 11 de setembro de 2001. E ainda mais precisamente que o primeiro pico ocorreu 15 minutos depois que o primeiro avião atingiu a primeira torre do World Trade Center. Agora, o motivo pelo qual isso é tão importante para nossos cientistas é porque por 300 anos a nossa ciência tem se baseado em 2 suposições falsas. A primeira suposição falsa é que tudo é separado de todo o resto, que o que acontecer em um local não tem efeito algum em qualquer outro lugar, e se parece que tem efeito, é apenas uma coincidência. A segunda suposição falsa é que a nossa experiência interior de pensamentos, sentimentos, emoções e crenças não tem efeito algum no mundo além do alcance dos nossos corpos. Baseado nestas 2 suposições falsas que têm sido aceitas por 300 anos pelos cientistas, eu admito o motivo que existiria uma desconexão. Quando eles estão olhando para os campos magnéticos da Terra, fazendo picos precisamente no momento em que as emoções humanas do planeta estão concentradas em um desastre, isso levou a uma série de estudos, e o resultado final destes estudos é que o que eles acharam é que as emoções humanas, especificamente os campos magnéticos produzidos pelo coração humano durante certos tipos de emoções, que agora são documentados, se estendem muito além dos nossos corpos no mundo físico.
E agora a tal ponto que os nossos satélites, a muitos quilômetros acima da superfície, são capazes de registrar isso. Tudo isso leva a numerosos estudos de agora, mostrando quando um certo número de pessoas se juntam e eles escolhem, em um momento do tempo, criar uma emoção precisa em seus corações. Essa emoção pode literalmente influenciar intencionalmente os muitos campos que sustentam a vida no planeta Terra. Estes campos estão agora envolvidos em tudo, desde as respostas imunológicas dos humanos por todo o planeta, padrões de clima e tempo, ciclos de guerras e paz que são construídos para resolver problemas, são habilidades cognitivas. Todas essas coisas que parecem tão diferentes uma das outras estão todas ligadas ao nosso relacionamento com os campos magnéticos da Terra. Então, o que torna isso tão bonito é que todo ser humano no planeta é ligado ao campo. Mas nem todo ser humano no planeta tem que estar conscientemente atento de seu relacionamento para se beneficiar daquilo que relativamente poucas pessoas vieram a compreender. E o resultado final é isso, quando escolhemos sentir sentimentos que criam o que é chamado coerência em nossos corpos. Coerência é a qualidade da linguagem entre o nosso coração e o cérebro. Certos tipos de experiências baseadas no coração, como apreciação, gratidão, perdão, carinho, compaixão, esses são os entendimentos antigos que sempre foram ensinados nas tradições mais verdadeiras do nosso passado. E agora a nossa própria ciência está encontrando que essas mesmas tradições estão agora documentando este efeito muito real em nossos corações. Quando conseguimos sentir esses sentimentos nos nossos corpos, eles são refletidos dentro do campo e todo mundo se beneficia da experiência de relativamente poucas pessoas. A questão que surge frequentemente é se não conseguimos realmente medir a emoção humana. O que os cientistas estão documentando agora é o efeito das emoções sobre o campo do coração. O coração humano é agora documentado como o gerador mais forte de campos, tanto elétrico como magnético, dentro do corpo. Isso é importante porque nós sempre fomos ensinados que é no cérebro que acontece tudo. O cérebro realmente tem campo elétrico e tem mesmo um campo magnético, mas eles são relativamente fracos comparado ao coração. O coração é aproximadamente 1000 vezes mais forte eletricamente e até 5.000 vezes mais forte, 5.000 vezes mais forte magneticamente que o cérebro. E isso é importante porque o mundo físico, tal como o conhecemos, é feito desses dois campos de energia, campos elétrico e magnético, campos eletromagnéticos. Nossos próprios livros de física agora nos contam, se pudermos mudar tanto o campo magnético de um alúmen como o campo elétrico de um átomo, fazendo isso, nós mudamos literalmente aquele átomo. Nós mudamos a substância da qual os nossos corpos são feitos neste mundo. E agora, parece que o coração humano é projetado para fazer ambos, mudar tanto o campo elétrico quanto o campo magnético dos nossos corpos no nosso mundo. E eles mudam assim em resposta às emoções que criamos entre o nosso coração e o cérebro. Bem, eu tive muitas questões de pessoas me perguntando como essas descobertas se relacionam com o que é chamado hoje de lei da atração. Em um nível muito elevado, numa visão bem geral, eles podem nos dar conhecimento sobre os relacionamentos. Mas quando nos aprofundamos mais e mais e mais nas descobertas, assim como nos ensinamentos antigos, nós descobrimos que isso tem menos a ver com atração e mais a ver com um espelhamento. E o que eu quero dizer com isso é: o mundo à nossa volta, nossa própria ciência está nos dizendo isso agora. Há um campo de energia que constitui a base de toda a realidade física.
Lynne McTaggart escreveu um lindo livro intitulado O Campo, sobre essa essência quântica. Algumas pessoas a chamam de mente da natureza, alguns cientistas a chamam de a mente de Deus, alguns chamam de a matriz, alguns a chamam de matriz divina. Em 1944, o pai da teoria quântica, Max Planck, identificou este campo e ele o chamou de a matriz. É de onde veio este termo. O que nós agora estamos começando a entender é que nós criamos os sentimentos do que nós escolhemos experimentar em nossas vidas. Tudo, desde escolhas conscientes do relacionamento perfeito ou abundância nas nossas vidas, ou as curas no nosso corpo, as curas nos corpos daqueles que amamos. Esses sentimentos estão criando os padrões dos campos magnéticos e elétricos nos nossos corações, que estão literalmente reorganizando a substância desta sopa quântica, desta essência quântica, permitindo que o padrão daquilo que afirmamos nos nossos corações se manifeste pelo mundo afora. Então, tem menos a ver com atração, cientificamente falando, e mais a ver com conscientemente criar o modelo dentro de nós, sabendo que a substância do universo irá se solidificar ao redor daquele modelo, no mundo à nossa volta, do que simplesmente refletir o que afirmamos. Em outras palavras, uma maneira muito simples de entender isso, e já ouvimos isso antes, é que devemos nos tornar em nossas vidas as muitas coisas que escolhemos experimentar no nosso mundo. Atualmente, a ciência está nos dando razões muito boas para entendermos por que é assim. Quantos indivíduos seriam necessários para reivindicar estes sentimentos em nossos corações para criar algum efeito no nosso mundo? E as ideias sobre isso estão mudando, voltando aos anos de 1970 e 1980, passando pelo efeito Maharishi, os estudos da meditação transcendental. Foi muito bem documentado que existe um efeito entre a consciência humana e o mundo à nossa volta. Este efeito é conhecido, mas o que nunca pôde ser documentado foi precisamente o que estava acontecendo dentro do corpo do indivíduo para criar este efeito. E foi naquela época que a fórmula foi criada. E a fórmula simplesmente estabeleceu que se conseguirmos criar este efeito com um certo número de pessoas, a raiz quadrada de 1% de uma dada população, então teremos o efeito. Os antigos essênios contam nos seus textos de há 2500 anos, numa linguagem muito precisa, que todo ser humano da Terra vive em 3 mundos ao mesmo tempo. Nos mundos do pensamento, do sentimento e da emoção. E segundo seus textos, quando esses 3 se tornam um, quando pensamento, sentimento e emoção se fundem numa única força, então se ordenarmos a montanha que se mova, ela mover-se-á. Eu antes pensava que isto era uma metáfora, mas pelo que vi em mosteiros do Tibete, nas culturas sagradas da Bolívia e do Peru, nas tradições nativas do deserto do Sudoeste e em hospitais de medicina chineses de Pequim, não é uma metáfora, é um fato. Quando pensamento, sentimento e emoção se tornam um, podemos modificar o material de que é feito o mundo. Podemos reagrupar os átomos da matéria através das ondas de fé que emanam do coração. Então a pergunta é, quando experienciamos julgamento e ego, o que é que isso nos diz? Em primeiro lugar, que não estamos no coração, porque o coração não julga nem tem ego. Essas são qualidades que partem da nossa mente, da nossa criança interior, do medo, da família, das nossas percepções e condicionamento. Não partem do coração. Isto é o que eu acho interessante. Eu agora estou a usar a língua inglesa. E essa língua não foi feita para falar destes temas. Há línguas que foram como o sânscrito antigo. Por exemplo, em sânscrito existe uma palavra para corpo energético humano, que é prana. E em inglês não existe uma palavra para prana.
é preciso juntar várias palavras: corpo energético, campo eletromagnético, e o mesmo acontece com a língua do coração. Não há nenhuma palavra em inglês que descreva a língua do coração. Parte da minha ascendência é indígena Cherokee do Sudeste, e nessa tradição há uma palavra que significa o olho único do coração, o olho que não vê o bem e o mal, o certo e o errado, simplesmente vê o que acontece sem julgamento. Essa palavra é Shantista, o olho único do coração. E o objetivo de muitas das tradições antigas, como a cristã, a judaica, a budista e a americana nativa, assim como dos princípios científicos de hoje, é encontrar uma forma de encarar as experiências da nossa vida, os acontecimentos no mundo, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, a saúde, através do olho do coração, do olho que vê o que acontece, sem o classificar de bom, de mal, de certo ou errado. Entrevista com Greg Braden. Sentimentos negativos. Tradução e legenda, canal Um Mistério. Os seus sentimentos, pensamentos, emoções e crenças negativas e as suas experiências negativas interiores podem afetar aquilo que partilham na matriz divina. O que as tradições antigas dizem, isso não é nada de novo. A experiência é a mesma que tínhamos há 2500 anos. O que dizem as tradições e textos antigos é que essa experiência é apenas uma experiência, nem positiva nem negativa, até a julgarmos e lhe atribuirmos uma importância baseada nas nossas crenças e percepções. E até fazermos isso, ela não passa de uma experiência. Então, a pergunta é, por que e como nós julgamos a nós próprios? E a cura passa por não deixarmos de sentir aquilo que o mundo nos der para sentir. E por reconhecermos esse sentimento e dizer, isto é um sentimento. Umas vezes é um sentimento bom, outras vezes mal. Mas deixar o sentimento manifestar-se sem julgar o seu significado ou recear o impacto que poderá ter no mundo. Os sentimentos a que chamamos negativos são simples indicadores de que algo se atravessou no nosso caminho e nos está a convidar a uma análise. Por que me sinto assim? O que é que isso me diz? E só se torna um problema quando nós os ignoramos. Quando ficam pendentes ou irreconciliados, que é o termo que se utiliza. Quando os sentimentos ficam pendentes e escondemos ou disfarçamos a nossa dor, frustração, a nossa inveja ou a nossa raiva, mês após mês, ano após ano, contendo a sua expressão, aí é que começamos a ter problemas. Mas os sentimentos em si, eu tenho sentimentos negativos, mas não os julgo. Digo, tenho um sentimento em relação a essa pessoa ou situação. E pergunto a mim mesmo, por que é que estou a sentir isso? O que é que isso quer dizer? O que é que isso me diz das minhas crenças e experiências pessoais? E assim os sentimentos negativos passam a ser os nossos melhores amigos, pois passam a servir-nos em vez de nos magoarem. E é tudo baseado nas crenças e julgamentos que atribuímos a essa experiência. O olho único do coração. Os antigos essênios contam nos seus textos de há 2500 anos, numa linguagem muito precisa, que todo ser humano da Terra vive em 3 mundos ao mesmo tempo. Nos mundos do pensamento, do sentimento e da emoção. E segundo seus textos, quando estes 3 se tornam um, quando pensamento, sentimento e emoção se fundem numa única força, então se ordenarmos a montanha que se mova, ela mover-se-á. Eu antes pensava que isso era uma metáfora, mas pelo que vi em mosteiros do Tibete, nas culturas sagradas da Bolívia e do Peru, nas tradições nativas do deserto do sudoeste e em hospitais de medicina chineses em Pequim, não é uma metáfora, é um fato. Quando pensamento, sentimento e emoção se tornam um, podemos modificar o material de que é feito o mundo. Podemos reagrupar os átomos da matéria através das ondas de fé que emanam do coração. Então a pergunta é, quando experienciamos julgamento e ego,
O que é que isso nos diz? Em primeiro lugar, que não estamos no coração, porque o coração não julga nem tem ego. Essas são qualidades que partem da nossa mente, da nossa criança interior, do medo, da família, das nossas percepções e condicionamento, não partem do coração. Isso é o que eu acho interessante. Eu agora estou a usar a língua inglesa. E esta língua não foi feita para falar destes temas. Há línguas que foram como o sânscrito antigo. Por exemplo, em sânscrito existe uma palavra para corpo energético humano que é prana. Em inglês não existe uma palavra para prana. É preciso juntar várias palavras, corpo energético ou campo eletromagnético. E o mesmo acontece com a língua do coração. Não há nenhuma palavra em inglês que descreva a língua do coração. Parte da minha ascendência é indígena Cherokee, do Sudeste. E nessa tradição há uma palavra que significa o olho único do coração, o olho que não vê o bem e o mal, o certo e o errado. Simplesmente vê o que acontece sem julgamento. Essa palavra é Shantiista, o olho único do coração. E o objetivo de muitas das tradições antigas, como a cristã, a judaica, a budista e a americana nativa, assim como dos princípios científicos de hoje, é encontrar uma forma de encarar as experiências da nossa vida, os acontecimentos no mundo, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, a saúde, através do olho do coração, do olho que vê o que acontece, sem o classificar de bom, de mal, de certo ou errado. Quem faz isso é a nossa mente. E a união da mente e do coração é que nos dá o poder para criar, e o meio de transcender os julgamentos em que caímos. Ao princípio pode soar estranho, mas eles convidam-nos a fazer isso. Quando algo na nossa vida nos magoa, quando o sofrimento se atravessa no nosso caminho, a nossa primeira reação é fugir dele, é evitá-lo. E é aí que entra o julgamento. Mas se nós abraçarmos essas experiências, quando algo ou alguém nos magoa na nossa vida, não é que se tenha que gostar da experiência e querer repeti-la, mas os antigos dizem que devemos abençoá-la. Abençoar aquilo que nos magoa pode soar estranho, mas abençoar as coisas que nos causam dor é apenas o reconhecimento ao dizer: eu abençoo a pessoa que foi desonesta comigo. Eu abençoo a pessoa que traiu a minha confiança. O que acontece quando repetimos isso várias vezes e em voz alta é que a verbalização faz a energia física subir do coração para o corpo, e em breve o corpo ficará quente e sairão lágrimas dos olhos. E é essa bênção que liberta a carga do julgamento, apenas por um instante. E é tudo o que precisamos. Nesse instante em que a carga é libertada, podemos substituir a dor por outra coisa. E essa outra coisa é aquilo a que os antigos chamam beleza. A beleza é uma força poderosa no mundo e existe em toda parte. Tanto os essênios como os americanos nativos dizem que a beleza está presente em tudo e em todo lugar. A nossa tarefa é encontrá-la. A Madre Teresa era mestre nisso. Ela podia andar por Calcutá, na Índia, e ver cadáveres nas ruas, podridão nas valetas, e encontrar a beleza numa flor a brotar do estrume. E essa experiência deu-lhe a força para encontrar ainda mais beleza na vida. Por isso, em vez de julgarmos as experiências, se encararmos cada uma delas como uma bênção e dissermos sempre que nos sentimos magoados: sim, estou magoado. Então, primeiro reconhecê-lo. Em segundo, perguntar: o que é que esta dor me diz? Que voz é essa? O que me diz da minha vida? E abençoar essa dor que nos deu informação sobre nós. Quando começarmos a fazer isso, será mais fácil os pensamentos, sentimentos e emoções se tornarem um e movermos a montanha, quando ela se atravessar no nosso caminho. Viver no coração. Então, a pergunta que os cientistas fazem é: se sabemos que os sentimentos funcionam, que quando várias pessoas se juntar para partilhar um sentimento comum nos seus corações por um período de tempo, como no projeto internacional de paz no Médio Oriente,
em que pessoas se juntaram para sentirem paz. Durante a guerra israelo-libanesa, nos anos 80, durante o período em que sentiram esse sentimento, as atividades terroristas caíram para zero. E os crimes contra a população, as emergências nos hospitais e os acidentes de viação diminuíram. E os cientistas perguntaram: se esta prece é tão poderosa, por que não perdurou? E este é o segredo das tradições antigas, que muita gente de hoje tem deixado escapar. É que este sentimento no coração foi visto pelos cientistas como algo que se faz por um instante. Isto é, a certa altura do dia, interrompemos a nossa rotina e iniciamos a oração no coração. E quando acabamos, paramos a prece e voltamos à nossa rotina. Mas as antigas tradições sagradas são muito claras. Esse sentimento no coração não é algo que fazemos, mas algo em que nos tornamos, é algo que vivemos na nossa vida. A prece é a nossa vida. A prece são todos os momentos de cada dia. E como esta prece, chamada forma de prece perdida, se baseia no sentimento, e nós temos sentimentos a todo momento, enquanto conduzimos na autoestrada, no escritório, na escola, em família ou sozinhos no parque, podemos sempre sentir, isso é, podemos estar sempre em oração, mas não é algo que se faça num instante, é um modo de vida, é algo em que nos tornamos. E se fizermos isso, a prece nunca acaba, e é esse o segredo para manter o poderoso efeito, documentado pela ciência e descrito nos textos antigos. A matriz. Absolutamente, o Abade do Tibete disse-o de forma muito clara. Eu perguntei-lhe, através do tradutor, qual era a força que unia todo o universo. Nós já tínhamos concordado que existia alguma coisa e eu perguntei-lhe o que era, segundo a filosofia budista. O que é que mantém o universo ligado? O que é que une todas as coisas do universo? Ele falou com um tradutor e respondeu numa palavra: compaixão. E eu disse: espera aí. Eu pensava que a compaixão era algo que sentíamos no coração. Eu estou-lhe a perguntar qual a força que mantém tudo ligado. E ele disse de novo: a compaixão. Mas é um sentimento ou uma força? E ele disse: é as duas coisas. E isso para mim é importantíssimo, porque nos lembra que nascemos neste mundo, com um poder no coração que já possuímos, que não temos que aprender, ele já existe. E é um poder que nos alinha com a matriz do universo, como chamou Max Planck em 1944 a esta rede de energia, que une todas as partículas do universo. E da perspectiva budista tibetana, o sentimento de compaixão não se resume a sentir pena de outra pessoa. Ó, coitado, está num dia mau. No Ocidente, muita gente vê a compaixão dessa forma. E até pode ser em parte isso, mas da perspectiva budista vai muito além disso. É viver a vida despertos, conscientes, presentes no coração, sabendo no momento que somos parte de tudo o que existe e que tudo o que fazemos em cada momento afeta-nos, a nós e ao outro lado do universo, e viver a nossa vida conscientes, honrando e respeitando essa relação. É uma bela maneira de se viver. E agora que os cientistas puderam demonstrar pelas imagens do Observatório Espacial de Raio-X Chandra, ele foi criado para detectar campos de energia invisíveis no universo. Os cientistas sempre suspeitaram que 99% do universo era vazio. Mas este observatório vem agora provar que no espaço que antes se julgava vazio, há imensa energia, e parece lá existir uma rede de energia. E é a compaixão no coração que gera as ondas de fé. A energia eletromagnética que nos alinha com este campo. Esta é a maneira técnico-científica ocidental masculina de o descrever. E parece-nos muito complexo. O monge budista diz compaixão e refere-se à mesma coisa. E eles sempre souberam isso. Isso é o que eu acho fascinante, porque a ciência é uma língua. É só uma língua para descrever a nossa relação com o mundo.
mas há outras línguas, e a ciência é uma língua recente, só tem 400 anos. Há línguas com 7.000 anos, como a dos Vedas. Apesar de a ciência servir, ela é incompleta. E é sabido que a ciência não tem todas as respostas. Por isso, quando procuramos noutras tradições, a forma como elas descrevem a nossa relação com o universo, vemos que em alguns pontos são mais completas. A ciência moderna está a chegar apenas agora, em finais do século XX e início do século XXI, ao entendimento de que o campo existe e de não saber o que fazer com ele. No entanto, esse sempre foi o ponto de partida das tradições antigas. A ciência demorou 4 séculos a provar que tudo se encontra ligado, enquanto que as tradições antigas começaram sabendo que tudo se encontra ligado. Elas não passaram 400 anos a provar a ligação, mas sim a procurar formas de usar essa ligação para serem pessoas melhores e criarem um mundo melhor. E para mim, como cientista, esta é a importância de ir às tradições antigas, de honrar o nosso passado. Não atirá-lo janela fora, honrá-lo e casar essa sabedoria com a melhor ciência de hoje. Juntas formam uma sabedoria maior do que separadas. E acho que essa é a sabedoria que precisamos hoje, para resolver os problemas das nossas vidas. A ciência ensina-nos como as coisas funcionam. As tradições antigas ensinam-nos a aplicar esse saber na nossa vida. Ciência e espiritualidade. Entrevista com o Greg Braden, O Poder do Sentimento. Eu creio que o grande poder desta era é que há uma nova ciência e espiritualidade a nascer nesse momento. É tão nova que ainda nem sequer tem nome. E se calhar é melhor assim, porque senão criam-se regras e apropriam-se dela. Por agora não tem nome, mas é uma bela junção de ciência e tecnologia que temos hoje com os conhecimentos que nos serviram por mais de 5.000 anos e nos guiaram até ao ponto em que estamos hoje. Que pergunta faria Greg Braden? Se eu viesse do outro mundo e pudesse fazer uma pergunta a mim próprio nesta vida, baseada no que via acontecer aqui, que não via nesse outro mundo, seria: que coisa existe nesse mundo que nos poderia fazer acordar e relembrar que somos uma família, que somos mais do que as diferenças que nos separarão no passado, e que somos preciosos demais para nos matarmos em guerras? Que memória poderia ser despertada nessa vida, partilhada com todos os seres humanos da Terra, que lhes relembrasse dessa verdade, porque acredito que seja uma verdade. Era isso que perguntava. Ressonância. Ressonância é uma palavra muito poderosa da nossa língua. Dá-se quando duas energias encontram uma forma de se igualarem. Como sou guitarrista, vou dar o exemplo da guitarra. Se houver duas guitarras numa sala, cada uma encostada a uma parede, e eu tocar numa corda de uma das guitarras, a mesma corda da outra guitarra começará a vibrar, como se fosse a tocada. Isso acontece porque estão em ressonância, porque estão afinadas no mesmo tom. As restantes não irão vibrar por não estarem no mesmo tom. É um princípio poderoso, pois podemos encontrar ressonância no nosso coração. Nós afinamos o corpo tal como um instrumento musical. E fazemos isso através de pensamentos, emoções, sentimentos e crenças. Nós é que escolhemos se as crenças dentro de nós nos colocam em ressonância com a verdade e a beleza, ou com a raiva e o ódio do mundo ao redor. E o melhor é que podemos escolher a fonte da ressonância, a energia exponencial do coração. O princípio da ressonância é talvez um dos mais poderosos da natureza, pois torna possível que tremendas mudanças ocorram muito rapidamente, com um pequeno número de pessoas conhecedoras destes temas que estamos a discutir agora. Isso porque, se esse pequeno número de pessoas conhecer a língua da ressonância com a matriz e escolher sentir paz e cura no seu corpo e conseguirem comunicar isso à matriz divina, esse poder concentrado de conhecer a língua é superior ao poder caótico de não conhecer a língua. O que vemos hoje nas cidades é muita gente em caos. Muito pouca gente conhece a língua para transcender. Não digo para dominar ou para vencer,
mas para transcender a negatividade das outras pessoas, graças ao princípio da ressonância. A cura. Nos nossos cursos partilho muitas vezes um vídeo raro e precioso que mostra o tratamento de um tumor de uma mulher no hospital em medicina em Pequim, na China. E através da tecnologia de ultrassom, podemos ver no corpo dela o cancro a ser curado em menos de 3 minutos, na presença de 3 terapeutas conhecedores da língua da ressonância, que o corpo reconhece. E quando sentiram a cura da mulher nos seus corações, o corpo dela começou a refletir a cura. E partilho esse vídeo apenas por uma razão. É que falar disso num workshop é acadêmico. É uma teoria interessante a ter em conta e esperamos que seja real, mas ver as imagens do tratamento transporta toda essa conversa do domínio da possibilidade para o da realidade. E só 2 coisas podem ter acontecido. Ou o vídeo é falso, porque se pode falsificar num computador, ou prova uma coisa em que o coração quer acreditar. Mas a mente precisa de nos ajudar a perceber que os milagres resultam. Por isso eu mostro um vídeo que é breve, convincente, potente, que nos faz pensar por muito tempo, para mostrar às pessoas que isso é real, mas elas não precisam de ir àquele hospital específico ou a qualquer outro para terem aquela experiência. O objetivo do vídeo é mostrar que quando nós sentimos esses sentimentos no nosso corpo, conseguimos a nossa própria cura. E por que é que eu sei isso? Porque tive a experiência pessoal. No ano de 2000 foi-me diagnosticada uma doença. Fui a um médico tradicional que usou as técnicas tradicionais e me disse que o meu corpo tinha algo que não devia ter. E eu pensei, aonde pelo mundo a mostrar às pessoas essa possibilidade teórica, e agora estou a experienciá-la. E percebi que era uma oportunidade para eu próprio pôr em prática e acreditar naquilo que mostrava aos outros, para que dali em diante pudesse olhar qualquer pessoa nos olhos e dizer: eu sei que você tem este poder porque eu próprio me curei, fazendo exatamente o que estou a partilhar agora. E assim foi. Usei as técnicas que aprendera nos mosteiros do Tibete e com curandeiros da China. Ainda assim, submeti-me a uma intervenção médica, pois há aquela parte da mente que desconfia. Fui anestesiado, os médicos começaram a examinar e acordei na sala de recuperação com o médico a dizer: o que faz aqui? Não há aí nada. Nunca houve aí nada, nem cicatriz, nem marcas. Por que é que está aqui? E já desperto comecei a falar-lhe do poder que tem a emoção humana de curar o corpo. E isso é algo que os médicos não gostam de ouvir. Mas eu não mostrei esse vídeo em apenas auditórios públicos, como o de Milão e na Alemanha, na França e na Inglaterra. Mostrei em instituições privadas, como os serviços médicos da Força Aérea Americana e em congressos de médicos clínicos. Mas eles veem-no como um milagre isolado. Dizem: sim, isso pode ter acontecido, é um milagre. Iremos analisá-lo mais tarde, mas antes vamos procurar a cura para o cancro, porque na mente deles há uma desconexão. Na mente de um médico moderno não existe relação entre ondas de fé, campos eletromagnéticos no coração e a cura do corpo. Na mente deles há uma crença de que são necessários químicos ou medicamentos remover fisicamente ou alterar o corpo de alguma forma para efetuar a cura. Eu acho que isso está a mudar. Mas, quer esteja a mudar ou não, o que sei é que posso ir a qualquer lugar ou olhar qualquer pessoa nos olhos e dizer: eu sei por experiência própria que isso é verdade. Próximo capítulo, a prática. Para muita gente do Ocidente, a prática é algo que se faz de vez em quando. Mas a chave para todas as tradições é que se torna um modo de vida e não uma coisa pontual. No Ocidente, pensamos que a prática espiritual se faz ao final do dia, depois de alimentar os filhos, de pagar as contas, preparar a refeição, de lavar a roupa e preparar o almoço para o dia seguinte. E vamos para um quarto, fechamos a porta, ligamos a música, acendemos uma vela, queimamos o incenso. Entretanto, são 2 da manhã. Estamos demasiado cansados, respiramos fundo
dizemos um mantra e vamos para a cama. Isso é obviamente um exagero, mas para muita gente da cultura ocidental, a prática espiritual resume-se a uns poucos instantes depois de estar tudo feito. No entanto, nas culturas nativas da América do Norte e do Sul e nos mosteiros do Egito e do Tibete, a prática espiritual é a vida deles, e de vez em quando interrompem essa prática por um instante para trocarem 20 euros. É exatamente ao contrário da maneira como vivemos. Volto a dizer que é uma questão de nos convertermos na prática e fazer dela um modo de vida, e não de vê-la como uma coisa que fazemos às vezes. E eu dou cursos em todo o mundo. Cursos de 1, 2, 3 dias, e no fim as pessoas vêm me perguntar: excelente curso, quando é o próximo? O que devo estudar a seguir? E eu digo: não há mais, vá para casa e experimente. Viva aquilo que aprendeu aqui. Mas para algumas pessoas, a distração, elas preferem andar de workshop em workshop, de estudo em estudo e de mentor em mentor, em vez de abraçarem e viverem nas suas vidas aquilo que já aprenderam. Muitos mentores. Toda a gente aprende de maneira diferente. Alguns precisam do apoio e acompanhamento de um grupo ou de um mentor para serem orientados. Outros só precisam de um empurrãozinho e de uma indicação de como funciona, e tem a disciplina para os conseguirem sozinhos. É o que nos torna únicos. Somos todos diferentes. Aprendemos todos de diferentes maneiras e linguagens. Por isso é que há muitos mentores que ensinam as mesmas coisas, e muitas pessoas vêm dizer: isso é muito parecido com o que disse o meu mestre budista, ou com o que diz o Curso em Milagres. E eu digo: sim, se uma coisa é verdadeira, é natural que muitas vezes seja contada de maneira diferente. E a linguagem que eu uso pode resultar para alguns e não resultar para outros. Também dou workshops a crianças de 8 e 9 anos, a convite das escolas. E uso uma linguagem muito diferente. Muitas imagens, zero termos técnicos, muita experiência direta, e apresento o tema como um mistério ainda por resolver, que é algo que as crianças adoram. Com finalistas do secundário, uso uma imagem diferente. Também vou a lares de idosos, onde as pessoas têm dificuldades de atenção e os termos técnicos não funcionam, por isso uso outra linguagem. Existe um plano diretor? As pessoas me perguntam se na matriz divina existe um plano diretor. Há muitas maneiras de ver isso. Na ótica dos textos antigos, nós estamos a chegar a um tempo de convergência na história, em que o nosso corpo e mundo irão mudar, e todas as regras que serviram até hoje irão mudar. Nós ainda estaremos aqui e o mundo também, mas as suas regras serão diferentes. Nessa ótica, o manual de instruções deste mundo, que vigorou nestes 5.000 anos, poderá caducar e começar um novo plano divino. Mas nesta matriz divina, o que sabemos é isso: vivemos num campo de inúmeras possibilidades e com energia para criarmos tudo aquilo que imaginarmos na mente e sentimos no coração. Desse ponto de vista, somos apenas limitados pela nossa imaginação e pela coragem de sentirmos no coração os nossos sonhos como se fossem realidade. Eu acho que essa é a nossa experiência aqui. O que aconteceria se um belo ser humano, dotado de uma mente e de um coração, fosse colocado no mundo onde pudesse criar tudo aquilo que escolhesse? Criaria luz ou trevas? Escolheria a paz ou a guerra? Eu acredito que temos liberdade total para criar, mas acho que somos limitados no sentido em que não nos permitirão destruir este planeta, porque acredito que fazemos parte de uma existência maior, e o que acontece aqui afeta a vida além daqui. E desse ponto de vista, existe um plano maior, que nos permitirá desenvolver e amadurecer, mas que nos impedirá de destruir esse planeta e a nós próprios. Eu acredito que esse plano existe. Entrevista com Greg Braden, O Poder do Sentimento, parte 2.